Bom dia, irmãos e irmãs, paz e bem. Bom dia, gente querida de paz e bem. Sou o reverendo Eduardo Henrique, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Estou aqui na Diocese Sul-Ocidental, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Bom dia. Hoje, domingo, não é? E vamos retomar o caminho dos domingos do tempo comum. Tivemos a festa de Pentecostes, tivemos a celebração da Santíssima Trindade, agora inicia-se essa longa quadra que vai até o final do ano, lá para novembro, não é? Com o Advento, e aí começa um novo ano litúrgico. Nessa jornada do tempo comum, vamos meditar em torno do caminho, da mensagem do Cristo. E aí retomamos a leitura do Evangelho de Mateus. E hoje, de forma especial, a mensagem do Jesus que fala para as multidões, agora fala para nós. Mas antes, se você ainda não é inscrito ou inscrita no canal Paz e Bem, inscreva-se. Venha fazer parte desta comunidade de espiritualidade plural e de paz. Venha ficar juntinho da gente nessa circularidade, nessa roda de conversa sobre espiritualidade nas suas mais diversas expressões. Todos que são de paz e bem são aqui bem-vindos, são bem-vindas. Curta, compartilhe nas redes sociais. Isso ajuda a divulgar o nosso canal, né? E outras pessoas venham a conhecer. Se você tem condições, faça a sua assinatura solidária. Nos ajude. Com isso, a gente pode melhorar, né, a nossa qualidade dos nossos programas, os vídeos, compramos equipamentos, né? E também criamos recursos para projetos futuros. Quem sabe, depois deste tempo de quarentena e isolamento, a gente se encontrar presencialmente. Por que não? Né? Mas para isso a gente precisa de recursos e também de estrutura. Tá bem? Então, para quem já é assinante, a nossa gratidão. Muito obrigado. Hoje, domingo, né? Do tempo comum. 11º domingo do tempo comum. Assim você vai encontrar dentro da Igreja Católica, né? 11º domingo do tempo comum. Porque aí já tem período, né? Entre a Epifania e a Quaresma, esse tempo, né? Também chamado tempo comum, período, e agora se soma a esse outro período, né? Esse outro intervalo. Nós, episcopais anglicanos, gostamos de dizer, além do tempo comum, também dizemos os domingos, ou o tempo depois de Pentecostes. Né? Mas o texto de hoje, e aí a gente retoma a caminhada com Mateus, o texto de hoje está em Mateus, capítulo 9, começando no versículo 35. Ele vai até o capítulo 10 e compreende o capítulo 8. É assim que, na Igreja Católica, o texto que será lido, né, nas celebrações. Na Igreja Episcopal Anglicana vai até bem mais, né?
Mas eu vou ler esse texto porque eu acho que esse texto comum representa a centralidade daquilo que a gente, no sentido de reinício da nossa caminhada do apostolado, do segmento, não é? Do processo de caminho ao lado de Jesus, nos apresentará. Mateus capítulo 9, começando no versículo 35. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, enquanto curava toda sorte de doenças e enfermidades. A gente vê aqui um Cristo que caminha, que percorre cidades, e a grande novidade é o anúncio do reino dos céus, o reino de Deus. Um reino sem os reis da terra. Um reino diferente. Um reinado de legítima paz e justiça para todo mundo. Um reino que subverte a lógica dos reinos do mundo. E aqui começa uma meditação que a gente precisa fazer. Jesus percorria, pregava, ensinava nas sinagogas, pregando o evangelho, a boa nova do reino, e também curava doentes e as suas enfermidades. Ao ver a multidão, teve compaixão dela, porque estava cansada e abatida, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas poucos os operários. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie operários para a sua colheita. Jesus olha para as multidões. Olha com compaixão. Ele sofre de forma empática, no sentido da empatia, a dor desse povo. Ele vê, ele lê a realidade desse povo. Ele não está alheio a esta realidade. Ele reconhece a realidade desse povo. E qual é a realidade desse povo? Cansado e abatido. É nós. Cansados, abatidos, fatigados, perplexos, deprimidos, diante dessa realidade da doença, realidade da pandemia, mas realidade de um desgoverno, realidade de uma série de arbitrariedades, de uma série de loucuras, perversões. E aí nós somos como ovelhas sem pastor. E aí Jesus diz aos seus discípulos, que também somos nós: a colheita é grande, mas poucos os operários. E aqui a gente percebe uma coisa muito curiosa. Havia muitos operários, havia muitos pastores em Jerusalém, na Galileia, na Judéia, enfim, naquela região. Havia operários e pastores até demais. Mas quem eram eles? Ou melhor, qual o perfil desses pastores? Eram pastores que, como vimos em domingos passados, eram pastores que, na verdade, exploravam suas ovelhas, matavam suas ovelhas, abandonavam suas ovelhas.
pastores que não cuidavam das suas ovelhas. Então é preciso pedir a Deus que envie bons pastores. Pastores que cuidem da colheita. E aqui, essa dimensão do cuidado da cura, do restauro. E aqui, restauro e cura tem dimensões profundas, não é? Porque Jesus percebe a alma humana e as doenças decorrentes da alma. E aí, ele vê o quanto dessas doenças decorrem do abandono, decorrem da falta de cuidado, decorrem, né, do sistema que oprime, que faz se sentir cansado, abandonado, desesperançoso, desesperado, oprimido, fatigado. E aí ele olha as multidões, tem compaixão delas. As multidões que ele, em domingos passados, falou, fez os seus grandes discursos, expressou suas bem-aventuranças. Então, Jesus está falando dessas multidões, pedindo que Deus envie bons pastores. Mas aí ele chama 12. E aí a gente tem que compreender que é um número simbólico, que era muito mais que 12, que há dentre esses apóstolos, né? Mas aqui no Evangelho de Mateus, há, nesse primeiro momento, a primeira lista desses apóstolos. Chamou os 12 e deu-lhes autoridade de expulsar os espíritos impuros e de curar toda sorte de males e enfermidades. Esses são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, também chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o Zelota, e Judas Iscariotes, aquele que entregou Jesus. Jesus enviou esses 12 com estas recomendações. Ou seja, esses são os enviados, porque esses são pastores. Assim como nós, assim como Jesus hoje poderia muito bem nomear, dizer o teu nome, o meu nome, o nome de todas as pessoas que cuidam, que acolhem, que curam, que restauram, que abençoam, dão boas palavras, boas bênçãos. E quais são essas recomendações? Não tomei o caminho dos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos. Lembrando que o evangelho de Mateus é um evangelho voltado, dirigido à comunidade judaica, né? Comunidade dos judeus. E aí há esse traço aqui da questão dos samaritanos, que no Evangelho de João, né, é como que apresenta uma outra perspectiva. Não tomeis o caminho dos gentios, não entreis em cidade samaritana. Porque eles devem se dirigir antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, a proximidade. Em vez, e aí a gente deve entender assim,
em vez de enviar para os longínquos lugares, né, as megas estruturas, a gente agora deve apontar para os nossos próximos, bem próximos, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Dirigindo-vos a elas, proclamai que o reino dos céus está próximo. Qual é o reino dos céus? O reino de paz e de justiça. Porque não existe paz sem justiça. Reino de amor, reino de misericórdia, reino de compaixão, reino de empatia. Reino que abomina toda forma de ódio, de violência. Curai os doentes. Ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça receberdes, de graças dá. Porque a graça de Deus não pode ser mercantilizada. Porque a graça de Deus não pode ser comercializada. Porque ela é graça e ela é gratuidade. Porque ela também é uma graça, é um riso. E não há coisa mais abominável aos demônios do que um bom humor. E é essa capacidade, dessa gratuidade, eu gosto porque te gosto. Né? Eu amo porque amo ao amor, é a marca central ou daquela que segue o Jesus Cristo. Porque só quem tem essa dimensão, e aí é como se fosse uma espécie de primeiros passos, né? Depois de Jesus falar para multidões, depois de Jesus falar para as massas, ele agora vê naquele pequeno grupo aqueles que darão continuidade à sua mensagem. E eles foram enviados. E é dentro dessa perspectiva, dessa dimensão amorosa, gratuita, que vai de encontro aos preços e valores do templo, dos saduceus, não é? E dos sacerdotes do templo de ontem e de hoje, que Jesus fala de gratuidade, de graça. Eu faço porque eu não vou ganhar nada. Não, Jesus rompe a lógica retributiva. Eu faço porque eu faço. Jesus aqui acolhe. Porque é bom acolher. E é dentro dessa dimensão que eu, como que vamos todos, né, e todas, dar início a essa caminhada. Esse caminho agora no tempo comum. Vamos fazer um instante de silêncio. Espinha ereta. Aquietar nossa mente. Aquietar nosso coração. Aí onde você está. Vamos fechar os nossos olhos. Lembrando do mantra.
Paz e bem, gente querida de paz e bem. Que essa seja a nossa jornada, que esse seja hoje, neste domingo, o envio. O envio de mensagens de esperança, de paz, o envio de graça, de gratuidade. Que a gente possa se fortalecer espiritualmente e que sejamos bons pastores e pastoras para essas massas, para essas multidões. Que a gente possa, cada um de nós, eu, mas também você, nós possamos ser anunciadores do reino dos céus, de um reino de justiça, de paz, de compaixão. Um reino sem reis. Um reino para todo mundo desfrutar. Que Deus, Pai de amor materno, Filho e Espírito Santo, nos abençoe hoje e sempre. Que a gente possa ter uma semana verdadeiramente abençoada. Que a gente continue nessa jornada dos ofícios da noite, orando por nós, pela humanidade, por todas as pessoas, particularmente as vítimas do Covid-19. Que a gente possa alimentar a nossa alma diante de tanta dor, de tanto desespero e de tanta morte. Paz e bem, gente querida, de paz e bem. Que Deus verdadeiramente abençoe este domingo, abençoe você. Tchau, galerinha de paz e bem. Um abraço.